Olá, boa noite, bem-vindo. Estamos dando início a uma live coordenada pela Regional do Amor Exigente de Araraquara. Meu nome é Érica, sou voluntária de Amor Exigente aqui em Ibitinga, São Paulo. Sejam bem-vindos. Confirmem, por favor, se vocês estão vendo, ouvindo, a conexão está boa. Olá, boa noite, bem-vindos. Vocês que estão entrando, que já participaram de alguma live ou estão participando pela primeira vez, por favor, enviem aqui o convite, assistam conosco. Hoje nós temos uma convidada, bem na hora. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem, Érica? Eu estou te ouvindo. Como eu vou? Eu vou buscando estar cada vez melhor. Muito bem. E que dia é hoje, Roberta? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Que bom que a Ai, gente tem essa possibilidade, né? sim, Muito bom. Bom, Roberta, eu comecei dando boas-vindas. O pessoal já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse rapidamente para que a gente possa dar início. vocês estão me ouvindo bem? Bom, meu nome é Roberta Lima. Eu estou coordenadora do Amor Exigentinho pela FEAE e eu sou voluntária do Amor Exigente. Muito bem. Roberta, vamos dar início. Eu pedi já para o pessoal aí que está participando conosco que convide mais pessoas para assistir a live, para que a gente possa levar mais longe essa mensagem. Um assunto hoje muito importante, mais uma vez. E para dar início, vamos fazer a oração da serenidade? Você pode fazer hoje? Sim. Eu seguro a minha mão na sua e eu uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, com força, fé e alegria. Muito bem, o amor exigente funciona. Dá certo. A gente precisa sempre falar isso, Sim, principalmente funciona. nós que somos, voluntários e que estamos vivenciando tudo isso, na nossa vida. Nossa, e como funcionou para mim, primeiro, Érica, e depois, através de mim, o quanto vem funcionando para minha família e para todas as outras pessoas que eu consigo influenciar. Muito bem, já começou bem o assunto, Roberta. Bom, hoje nós vamos falar dentro do sexto princípio, influenciador, que fala dos comportamentos, né? Nós vamos fazer uma pequena reflexão. A gente conversou sobre isso, sobre os trilhos de um trem. Você que está aí com a gente hoje já viajou de trem ou já viu alguma cena de uma viagem de trem? Você já viajou, Roberto? Já sim. Eu Viagens ainda. curtas, viagens longas. Muito bem. O que o trem conduz? Vamos pensar juntos. Então, o trem ele precisa de um motor, um Sim, condutor e de algo que alimente, essa
essa força de tração aí para puxar todos aqueles vagões, né? Aqui, mais próximo da minha cidade, é Araraquara, onde tem uma, uma linha de trem, mas é um trem comercial, não é trem de passeio, é trem de carga mesmo. O meu filho diz que é um trem sem fio, sem fim, porque não, né? Você olha e ele continua puxando os vagões. Bom, pois bem, a paisagem, né, dessa viagem, ela nunca vai ser a mesma. Os passageiros também não. Mas existe um só caminho, que ele anda com segurança, onde os trilhos que estão fixos dão essa condição. Você já imaginou, Roberta, um trem sem trilho? Sim. E olha que interessante, Érica. Um trem com um condutor, várias pessoas, muitas janelas. A vista nunca será a mesma para quem está de cada lado dessa janela, mas o caminho é um só. O trem ele só consegue andar independente, né, de quem está de cada lado da janela, porque ele tem um trilho e esse trilho está muito fixo no chão. E que dá essa possibilidade, né, de Exatamente. ser percorrido e principalmente chegar ao destino. E ele só consegue transportar tantas pessoas porque esses trilhos estão bem fixos. Exatamente. Bom, aquela força toda, todos aqueles vagões, eles não chegariam a nenhum destino, mesmo se houvesse um condutor, uma força, né, que conduzisse se não houvesse trilho. E isso a gente queria fixar bastante, porque a gente vai fazer uma reflexão, né, analógica, Sim. analogias, né, em cima disso. Na condução da nossa vida, assim como na viagem de um trem, esse item essencial que são os trilhos não pode faltar. Sem essa orientação, não se chega ao destino final, né? Então, o trilho permite que a gente contemple a paisagem, mas não se perca pelo caminho. Permite que se mantenha em segurança, mesmo com a velocidade da viagem. Vamos começar, Roberta? O que Sim. seriam esses trilhos? Vamos E é fazer uma analogia? importante você falar isso, né? Mesmo que a velocidade seja alta. Porque se a gente pensar entre os trens que nós temos aqui no Brasil, tem uma velocidade. Um trem-bala, né? Lá no Japão, por exemplo, mesmo que tenha uma velocidade muito alta, a segurança desse caminho é garantido pelos trilhos. Então, quanto mais alta for essa velocidade, Mais segurança. mais segurança e mais esses trilhos têm que estar firmes. Estrutura, né? Precisa ter para conduzir, né? Muita gente nova aqui hoje, viu, Roberta? Participando conosco, Nossa, sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados. O Amor Exigente é o grupo do abraço, mesmo virtual. mesmo virtual. Bom, o tema hoje é o hábito e a influência. Sim. O que você tem a dizer hoje para a gente a respeito disso? E o que são esses trilhos? Né? De onde vem essa analogia que a Érica aí fez a introdução? Os trilhos são os hábitos. São os hábitos que são formados, né, a partir da influência, a partir daquele condutor que vai me influenciar, eu vou criando esses hábitos e esses hábitos são os trilhos que vão me conduzir pela vida. De tal forma que quando eu saia um pouquinho daquele hábito, eu me sinta desconfortável, como um trem descarrilando. Quando a gente sai do hábito, a gente sente um desconforto de sair desse hábito. E como que a gente cria esses hábitos, Érica? É no dia a dia, né? A gente acredita assim, precisa de... É um dia só que a gente vai construir isso, é apenas
uma única vez que eu conhecer alguém, ou que eu tiver um conteúdo que eu vou ser influenciada, ou o que é influenciar alguém, né? Então, para que a gente crie um hábito ou seja influenciado, precisa de constância. O amor exigente fala dentro desse princípio, né, o sexto princípio influenciador. Ele fala que o comportamento dos pais influencia o comportamento do filho. E o comportamento do filho influencia o comportamento dos pais. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? No dia a dia, nós fazemos aí, quando a gente, trazendo isso para o mundo corporativo, quando você entra numa empresa, você leva um currículo. Quais são as suas habilidades? Você recebe um treinamento para executar uma tarefa. Na nossa casa, será que a gente busca se especializar para dizer assim, não, eu tenho consciência daquilo que eu estou influenciando. Quando você é vendedora e eu trabalho no comércio, você faz de tudo para você mostrar o melhor do teu produto, para vender o teu produto. Você se esmera, você gasta com marketing para vender o seu produto. E em casa, como é que você vende, né, essa influência, o teu produto, que são os teus valores? Para quem? Para as pessoas que convivem com você. Será que a gente tem essa consciência, Érica? Porque quando a gente diz assim, bons hábitos e maus hábitos, a gente não tem como generalizar os hábitos em bons ou ruins, e sim em produtivos e naquilo que me é consciente de fazer, naquilo que eu tenho presença de fazer. Se eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu estou caminhando, porque um trilho, ele dá numa direção, ele Sim. começa numa estação e ele vai até a estação final. Ele não tem como fazer curva, né? Então, a mesma coisa são essa consciência, essa presença do que eu estou fazendo. Numa empresa, quando você recebe um treinamento para vender o seu produto, você se preocupa em conhecer o seu produto. O mínimo detalhe, como ele é feito, e a sua habilidade vai se dar a partir do que você conhece desse produto. Assim você vai se destacar. E em casa? Eu conheço os que comigo convivem, eu conheço os meus filhos, eu conheço as pessoas, né, que eu quero tanto influenciar. Como é que eu vendo esse meu produto? E o que são esses meus produtos? O que é que eu quero, né, passar? Qual que é o intuito? Porque às vezes, sabe, Érica, tem a impressão que a gente está sempre no automático. Eu levanto, eu trabalho, eu pago as contas, eu pago o colégio, eu levo na escola e busco na escola. Agora estamos aí vivendo no momento que estamos todos em casa, e aí é tudo junto. Então, tenha. Misturado. Sim, misturado, tudo em home office, tudo em live, eu tenho presença real daquilo que eu estou fazendo, eu tenho essa Aliás, consciência. isso, eu estou consciente que eu estou presente naquele determinado momento. Então, assim, a gente até comentou sobre isso, né? Que quando a gente tem que dar atenção, o celular ele tem que estar desligado, né? Apesar de toda a necessidade desse momento, o meu celular ele precisa guardadinho. Nesse momento, somos eu e você, olho no olho, né? Presença, qualidade, né? Não é isso é ter a consciência do que é esse momento. Sim. E você sabe que hoje é um ato de muito respeito e consideração quando você está numa mesa e as pessoas viram o celular para baixo É. ou guardam na bolsa. Isso quer dizer que você é muito importante para aquela pessoa, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente Que nos é dias de hoje. acessório, né? Tem que levar para onde for, não é? Sim, você senta na mesa para hoje, né? Hoje não, mas você senta na mesa, vai almoçar fora, você automaticamente coloca o celular na mesa. Então hoje é um sinal de respeito e consideração quando você vira o celular ou desliga, deixa na bolsa. Dentro desse contexto que o princípio fala, né, do ser influenciador,
O amor exigente, ele esclarece, né, um pouco do que é o papel dos pais, a responsabilidade que eles têm e de que forma esse comportamento vai influenciar os seus filhos. Você pode falar um pouquinho, por favor? Sim. É, a gente muitas vezes acha assim, bom, eu estou influenciando meu filho, né? Eu estou em casa, eu trabalho, eu faço tudo que eu posso por ele, eu cuido, né? O que é uma influência? O que é de fato uma influência? O que é de fato? Será que só pegar, pôr para dormir, dar comida, isso é influenciar? Será que através desse ato, o meu filho, a minha criança ou adolescente está percebendo o meu cuidado para com ele? Quais são os meus valores que eu quero passar através dessa ação que para mim está dizendo tudo? Para mim diz tudo. Para mim está muito claro que eu trabalhar quase 18 horas por dia, eu fazer tudo que eu posso, mesmo eu estando aqui em casa, estando com ele nos momentos necessários. Mesmo assim, eu tenho a impressão de que ele está entendendo aquilo que eu quero passar. Mas quais são os valores que eu estou querendo passar para ele? O que é o meu valor que é inegociável para minha família? Será que meu filho tem claro que valor é esse? E aí eu quero contar uma historinha para trazer como exemplo isso. Sobre esses trilhos aí que quando a gente tem firmes é muito difícil sair. Na minha família, desde muito cedo, a gente tem um costume de fazer uma oração antes de sair de casa. Aquela primeira saída de casa. Desde criança, várias pessoas da minha família têm esse hábito. E eu, desde sempre, faço. Só que nessa correria, né, eu tenho dois filhos, um de 25 e um de 10. Nessa correria desses meu segundo filho, eu mais velha, fiz uma opção por estar com ele, né, de estar presente, estar mais presente na vida dele. Só que na parte da manhã, aqui em casa, sabe aquela coisa? Troca menino, leva mochila, bolsa e sai correndo. E mesmo assim, eu nunca consegui deixar de fazer essa oração. Então, na hora, era automático, é automático. Um trilho é isso. Você faz automaticamente. Está tão dentro de você que você faz. E na hora de sair, sempre aquela história, né? Criança pequena, ele na época estava com 6 anos, ele ou me perguntava alguma coisa ou ele atrapalhava aquele momento. E aí um dia eu falei, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso mudar. Aí eu falei assim, filho, deixa eu te explicar uma coisa. É muito importante para a mamãe esse horário dela sair de casa, dela fazer uma oração. É o horário que a mamãe... E aí você sempre me pergunta alguma coisa e você interrompe. E ele olhou para mim e falou assim, o que é uma oração? Para mim estava muito claro que eu estava ensinando meu filho, na minha cabeça, eu fazendo essa oração e eu correndo e eu levando ele comigo para o trabalho para ficar mais tempo com ele, de que eu estava fazendo o meu melhor. Quando ele me disse assim, o que é uma oração, eu falei, nossa, eu tô achando que eu tô fazendo. 6 anos fazendo a oração e não... Eu nunca me dei conta de que eu fazia essa oração para mim, ele não estava ouvindo. O valor era seu ainda, né? O Não tinha valor sido ainda era transmitido. meu. Ele estava no meu trilho. Eu só tinha me esquecido que eu não estava passando isso para ele. Até que um dia eu sentei com ele e aí eu falei, não, agora eu não consigo te explicar. Então a oração que a mamãe faz é essa, todo dia. E hoje ele está com 10. Hoje, quando eu coloco a mão na porta, eu falo a primeira frase, ele fala a segunda. Então isso nesse dia me caiu a ficha de eu estar presente não quer dizer que aquilo que eu estou fazendo, ele está entendendo da mesma forma. Tem que ser um pouco mais consciente, né, Roberta? Sim. De qual E é essa claro, troca, né? Do que você está passando, se ele está entendendo exatamente do que você está, né? Como você está sim. passando. Porque às vezes a gente acha que está passando aquele valor, que a gente está passando
aquele formando esse trilho pelo simples fato de estou pegando, estou levando para a escola, estou buscando, estou passando o final de semana junto. E é muito, estar presente é muito mais do que isso. Sim. Os princípios do amor exigente nos dizem a respeito do papel dos pais, né? Que pai é educador, orientador, mantenedor, né? E por aí vai uma sequência de adjetivos que a gente precisa reconhecer, né? E trazer para nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, bem lembrado, né? Que educar não é dar roupa, comida, escola, brinquedo, vai muito além de tudo isso, né? E aí que está a questão de ser consciente quando transmite. Eu também tenho uma criança, um menino, e a gente precisa respirar, parar, explicar. O meu entendimento daquilo é um, o dele é outro, né? E eu vou influenciar positivamente quando ele entender a razão daquilo, baseado nos valores que a nossa família tem, que é isso que você está falando, dos valores inegociáveis, né? Aqui em casa, a gente conversou sábado sobre isso. E aqui em casa nós temos o respeito, a obediência e a honestidade. E a gente sempre reforça isso com ele, né? Lógico, abrange N situações, mas a gente sempre que tem possibilidade resgata, né? Esse triozinho e coloca ele no lugar que ele precisa, né? Como condutor. Nesse momento eu sou o condutor, então estou colocando para ele os trilhos. Olha, por aqui é possível, desse jeito não é possível. É importante a gente falar que, assim, eu preciso reconhecer quando eu influencio bem e quando eu não estou influenciando. Sim. E como reconhecer isso? Como reconhecer isso? Aqui eu utilizo como termômetro o olhar. Eu sempre falo muito do olhar, né? De procurar, em todos os momentos, eu estar com o meu olhar fixo nele, nos olhos, de falar olhando nos olhos, de buscar ouvir o que ele tem a dizer. Eu sou o fio condutor dessa história, né? Eu sou o trilho. Eu preciso estar muito consciente de que formar, de colocar esses trilhos no lugar dá muito trabalho, de que é um esforço. Quando a gente fala sobre obediência, quando a gente fala sobre forjar um caráter, e é forjar mesmo, como os ferreiros faziam antigamente, põe no fogo, Fogo e vai depois põe dando na nome. água, bate, 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 põe na água, resfria, põe de novo. Então a gente tem que entender que para esse trilho estar formado é esforço. E o esforço é meu. É inegociável que seja meu. Não adianta eu jogar porque a escola, porque o pai é uma parte, porque os avós são uma parte, mas eu, como mãe, né? Eu tenho que ser também, eu tenho que ter consciência disso, que não adianta eu falar, gente, trabalho demais. Gente, eu tenho um home office. Continuam Eu os sou, mesmos, né? A eu sou, responsabilidade, os papéis. eu sou o maquinista desse trem. E sou eu que estou colocando esses trilhos, né? E eles têm que estar bem firmados para que seja muito difícil esse trem descarrilar. E para isso, eu preciso estar, assim como numa empresa a gente busca capacitação, a gente busca aprender. Eu não nasci sabendo ser mãe, né? Não, não foi assim na maternidade que eu peguei a criança no braço e já veio lá escrito, faça Aquela isso. luz, aquela luz, né? Tornou-se mãe. Nossa, a partir daí eu entendo tudo sobre o meu filho, eu sei direitinho o que fazer, né? E vai ser fácil, eu vou conseguir fazer isso descansada e sempre muito bem-humorada.
tem, né? né? Não é mágica. A gente tem uma caixinha mágica onde a gente coloca as situações de que quando eu olho para você, Érica, e eu falo assim, nossa, a Érica tem uma criança, a criança dela é tão obediente, a criança dela é participativa, é interativa. Aí eu olho e eu falo assim, nossa, é um dom, né? A criança nasceu assim. Ele nasceu assim. A gente tem isso, né? De achar que ela foi agraciada com o melhor filho e eu com o pior, com o mais difícil. A dificuldade é só na minha casa. A casa da Érica não tem goteira, não tem barulho, não tem. Não. Só na minha casa que tem. Só para mim é difícil, para você é super fácil. É, pois é. A gente fala, quando fala da educação, né, desse contexto de família que está sendo direcionada, né, que está buscando formação para formar bem um filho, a gente precisa lembrar do que é que a gente deixa de modelo entrar, porque isso também influencia, né? Você falou do pai, dos avós, enfim. Mas tem outros fatores, né, que influenciam ali na educação no dia a dia, que a gente precisa se atentar, né? Cuidar. Bastante, né? Porque assim, a gente toma tanto cuidado, né? Não é qualquer pessoa que você convida para sua casa. Não é qualquer pessoa que se senta à sua mesa, né? Porque a gente tem que saber que até os 10 anos de idade, as crianças elas estão totalmente voltadas para nós, né? Os pais, os cuidadores, né? Sejam pais, avós. A partir dos 10 anos, essa criança vai olhar o entorno. Ela começa a escolher as suas amizades, sejam elas reais, presenciais ou virtuais. E às vezes a gente cuida tanto, nossa, o tanto de quem são os meus amigos, quais são os valores que ele tem. Será que os meus amigos têm os valores parecidos com os meus? Mas eu esqueço que hoje nós temos aquilo que eles acompanham via internet. E que mesmo que diga assim, está dentro da faixa etária dele. Mas o que é esse conteúdo que ele está ouvindo? Será que os valores que ele está vendo ali são os valores que são coerentes com aquilo que eu quero ensinar? Ah, mas ele está só se distraindo, Érica. É só, ele é uma criança, ele está só se distraindo. É brincadeira. Mas essa brincadeira, ele fica mais tempo ouvindo o que Essa tem pessoa fala, ali. E para ele é tão mais claro quando essa pessoa fala clica aqui, clica ali, do que quando eu estou fazendo a minha oração na minha cabeça e estou achando que meu filho está escutando. Então, quem está sendo mais claro? Eu ou aquele que ele está assistindo, que é divertido, que ele riu o tempo todo? Ou eu que estou ali forjando aquele caráter, né? Batendo, colocando no fogo, provando. Se eu escolho tanto quem entra na minha casa, eu tenho que ter o mesmo rigor para escolher e eleger, né? Quem serão essas pessoas que vão ter o convívio, que vão estar tendo a atenção daquilo que me é mais precioso, que são os meus filhos. importante aí tanto a questão de uso, né, acesso das redes sociais, quanto de músicas, livros, né, e até os assuntos, né, que eles trazem junto com os amigos, né. A gente precisa orientar de tal forma que isso não passe aquela barreira do que é permitido. O amor exigente é uma frase muito forte, né? Sempre que possível, sim, Diga diga sim, sim. diga Mas sim, sempre que necessário, não. sim, diga não. E a gente precisa aprender, né, Roberta, a usar esse não para influenciar bem os nossos filhos, né? Sim. E que é muito engraçado, esses dias eu falei sobre isso com meu filho, né? Que era uma sexta-feira, nós estamos vivendo aí um momento atípico, né, da humanidade, e ele está com 10 anos e ele chegou assim para mim, queria pedir para assistir
um filme dentro da faixa etária dele, só, né? Olha como a rotina é importante. Ele, antes de me pedir, ele pensou assim, o filme ia se estender 4 horas quase do horário máximo para ele dormir. Então, assim, para ele me pedir, ele já se preparou para receber ou não, porque o trilho estava ali. Ele sabe que é muito importante o horário de dormir. Ele sabe disso. Então, quando ele veio me pedir, né? E aí eu peguei e falei assim para ele, tá, primeiro a gente ouve, né? E aí eu ouvi, tá, mas me diz o porquê que você quer assistir. O que é esse filme? O que esse filme quer te dizer? É muito importante para você? E ele falou, mãe, é muito importante para mim. Falei, bom, vamos pensar juntos então. Vai te prejudicar? Vai prejudicar alguém? Está ferindo os nossos valores, né, inegociáveis? Falei, hoje é sexta-feira, você fez tudo que tinha que fazer durante a semana, amanhã é sábado, então sim. E aí ele ficou tão contente, aí eu falei, filho, o objetivo de eu te educar é para o melhor para você. Então é muito importante a gente influenciar e mostrar que a influência é de uma forma positiva. Não é para te punir, é porque eu quero o melhor para você. Então, sim, aí eu falei isso para ele. Eu falei, sempre que possível, eu vou te dizer não. Agora, sempre que for necessário, não, sempre que possível, eu vou te dizer sim. Agora, toda vez que for necessário, eu vou te dizer não. Se isso fosse numa segunda-feira, qual seria a resposta? Aí ele disse não. Então, às vezes, no dia a dia, enquanto eles são pequenos, é muito mais tranquilo, fácil. Eu não digo fácil, porque educar filho nunca é fácil, mas é mais tranquilo você mostrar que o objetivo não é prejudicar ele, não é ser Sim, chata, nessas sim, pequenas coisas. Porque quando for lá na frente, na adolescência, que o pedido for, mãe, posso ir numa festa assim ou não? Ele já vai ter internalizado isso. O meu objetivo não é te influenciar ou botar os trilhos para o teu mal. É para te levar daqui de casa para aquilo que você sonha, para aquilo que é o melhor que você pode atingir. sim, Então, sim. quando eu tenho essa consciência de que eu estou forjando um caráter e que eu tenho que firmar esses trilhos e que não será fácil, não será fácil, não é mágica, não é, vai exigir de mim muito esforço, Sim. vai exigir de mim muita dedicação, atenção, Informação, né? informação, porque eu não faço aquilo que eu não sei. E esses dias uma amiga perguntou assim para mim, Roberta, como que é ser mãe, né? Hoje avó, e sendo amor exigentinho, né? Como é o meu voluntariado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, muito mais fácil. É muito mais fácil. Queria eu que no meu primeiro filho eu soubesse 1/3 do que eu sei agora. Porque eu tenho 12 princípios que me ajudam, que me norteiam, que me informam. Com o meu primeiro filho, era tudo muito intuitivamente. Eu queria pôr para ele os trilhos que foram colocados para mim, Sim. né? Que deram certo, né? Eu cheguei até aqui, ao meu objetivo. Mas que entre um filho e outro, a informação me ajudou tanto, me ajuda tanto. Sem dúvida. Quando eu tenho em mente, na minha correria do dia a dia, que eu estou forjando um caráter, e o quanto isso é sério. E assim, uma pergunta que eu gosto de fazer para mim mesma: eu contagio ou eu contamino? Eu estou contagiando ele para esse objetivo, para não ser uma tortura eu colocar esses trilhos, para eu falar para ele de verdade, para eu falar para ele de bondade, para eu falar para ele de amor, de caráter. Aqui em casa, o nosso valor inegociável é a verdade. Então, assim, aconteça o que acontecer, eu quero saber a verdade.
E você, eles têm a minha verdade, né? Não é Eu perfeita. sim. Eu não sou É o perfeita. exemplo, né, Roberta? Eles não vão, eles não vão se conectar, né? Se não houver, se não for coerente. Eu estou falando uma coisa, fazendo outra. Então, o exemplo aí é a peça-chave, né? Para aquilo que a gente falou lá no começo. Como é que eu estou vendendo esse meu produto dentro, né? Esse é o meu papel. Eu preciso influenciar da melhor maneira possível, né? E sem Que força, permita né? Sem. autonomia, liberdade, responsabilidade, né? Que permita tudo isso. Mas eu preciso dar exemplo. Se eu não conseguir passar isso, só falando não vai ser possível ele, né, internalizar. Tem que ser primeiro eu. E você sabe, Érica, que nesses tempos aí de live, de home office, aqui em casa algo muito importante, eu prego muito o olhar. Eu prego muito a atenção, a presença com atenção plena. Eu estar com eles de olhos e ouvidos abertos. E nesse momento que eu estou o tempo todo, né? Que eu trabalho, estou no celular. Eu saio de um computador, eu vou para o outro. E aí eu falei, nossa, quando você sabe aonde você está caminhando, você caminha com segurança. E esses dias eu pensando, eu preciso ter uma conversa com ele a respeito disso. Né? De falar, olha, esse é o momento que a mamãe está trabalhando pelo celular, pelo computador, seu pai também. Mas, mas é por um tempo. É por um tempo. Então, domingo, por exemplo, é um momento na parte da manhã, principalmente, que eu tiro para desligar tudo, para sentar com eles. Eu me programo, eu aviso, né, que eu estou me programando. Isso aqui, filho, é uma coisa que não estava nos meus planos e do mundo inteiro, tá? Então, é importante ele não querer tirar um recorte por tudo aquilo que a gente tem construído por um momento, um pequeno recorte. Então, eu deixo isso muito claro. Eu sinalizo. Porque, principalmente quando a gente trabalha com adolescente é assim. Você fez 99, se 1% que você deu uma. Ele pega. Então, você precisa estar preparado. Você precisa se preparar para não ser pego. Né? Dizer assim, olha, nesse momento eu não estou fazendo, pregando uma coisa e fazendo outra. É que neste momento exige de mim maior dedicação. E Sim. aí eu falo, eu expresso. Eu não fico só na minha cabeça achando que o outro está entendendo. Eu expresso. A melhor, né, comunicação, né, precisa ser clara, né, uma via, né, que chegue aonde precisa chegar, né. Sim. Roberta, o que que vai fazer diferença, né, a partir da vivência desse princípio na educação das crianças? Se a gente fosse trazer, assim, os aprendizados, né, que exemplos a gente pode colocar de eu estou influenciando de forma positiva? Como que a gente poderia Eu gosto exemplificar isso? muito, eu gosto muito das perguntas, né, Érica? Eu estou influenciando quem? Em primeiro lugar, quem que eu quero influenciar? Sim. Como eu quero influenciar? Eu quero influenciar meu filho, influenciar ele de forma positiva. Como que eu faço isso? O que que no meu comportamento, aquilo que eu quero, né, o bem-estar dele, o respeito, a comunicação, eu consigo me comunicar bem? Muitas pessoas têm dificuldade para se comunicar, Sim. principalmente quando você não sabe qual O é que o quer. trilho que você está Uhum. formando. E você fica muito naquela frase, ai, tô cansada, ai, é difícil, ai, quando eu sei que eu tô colocando trilhos e o que que eu tô querendo influenciar, eu não sei me comunicar, eu não consigo me comunicar, eu preciso aprender. É nisso que eu vou investir. Eu vou investir em me informar para poder melhor colocar esse trilho. Ter consciência disso, de que eu não sei tudo.
Principalmente hoje, nessa era da informação, eu vejo pais, né, muito interessados em querer aprender, em querer entender quais são os elementos que eu preciso para formar um caráter. Primeiro, aprender informação para melhorar o meu. Porque se eu também não tenho bons hábitos, se eu também não tenho boas escolhas, eu não vou conseguir formar bons trilhos. Sim, Então, primeiro, olha para mim. O amor exigente fala isso. sim. Olha, o meu comportamento de mãe afeta o meu filho. Não adianta eu querer que ele tenha horário para dormir se eu não tenho. Não adianta eu querer que ele se alimente bem se eu como fast food. Não adianta eu falar de verdade se quando alguém que eu não gosto liga, eu digo, ixi, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Não adianta eu falar, né, não, realmente eletrônicos, e eu tô ali o tempo todo enlouquecida nos eletrônicos e aqui dentro de casa, salve-se quem puder, cada um fique no seu. Não adianta eu querer que ele estude se eu não me interesso. Exatamente. Entre outros comportamentos, né, Roberta, que a gente poderia dar de exemplos, né? Dentro dos princípios, nós estamos no sexto princípio, né? Sexto mês, sexto princípio. Os princípios que antecederam esse do comportamento, eles nos direcionam, né? Eles são voltados para o eu, para a pessoa, né? É o nosso momento de reflexão, de rever a nossa origem, por que que eu sou assim, por que que eu sou agora, estou agora dessa maneira, né? Me valorizar, entender que eu tenho limites, regras, hierarquia, me libertar da culpa. Então, assim, o amor exigente, ele tem um programa que direciona pais e filhos, né? Dentro do grupo das famílias, é trabalhado de uma maneira, com o grupo de crianças, é trabalhado de outra maneira, mas a linguagem é a mesma, Sim. baseada sempre nos mesmos, né, princípios. Como que a gente poderia mudar a nossa rotina, o que precisa ser mudado para que esses hábitos melhorem? Aí eu preciso falar de meta. Eu preciso falar Por de favor. meta. Preciso falar de meta. Não tem uma caixa mágica onde eu vou dizer para você, olha, eu estou vendo que o meu comportamento que precisa ser mudado é esse aqui. Amanhã, pronto, ele sumiu. Eu não grito mais, eu não, eu não surto a cada 5 segundos mais, não. Eu preciso olhar para as minhas dificuldades primeiro. O que que em mim está custoso? O que que em mim tá em excesso? Eu estou me sentindo cansada demais. Eu estou me sentindo frustrada demais. Eu estou me sentindo irritada demais. Eu começo por aí. Por que que eu estou tão irritada? Aonde é que está pesando a coisa? Onde é que está enroscando? É na comunicação? É no agir? É uma falta de organização? Que eu me organize para que eu tenha tempo para fazer as coisas? A partir de eu enxergar isso, eu vou criar pequenas metas. E eu vou começar conscientemente, porque no começo não é fácil. No começo dá a impressão que assim, que aquilo que eu estou fazendo é fingimento. Nossa, mas por que eu não estou gritando? Eu não sou assim. Eu sou explosiva e eu estou me contendo. Dá a impressão que é falso. Mas isso é um movimento contrário. Até que eu comece a me mudar um comportamento, eu vou ter que me conter. E isso vai me ser estranho. E eu preciso persistir, porque um hábito não se faz da noite para o dia. Aqui em casa, eu lá atrás, quando eu vi que eu precisava melhorar minha comunicação, que eu comecei a afirmar e entender o quanto o olho no olho é importante, eu coloquei uma meta.
para mim e eu cumpro até hoje. Eu não falo com nenhum deles sem que eu esteja perto e olhando nos olhos. Então, não tem a história de eu estou na cozinha, abaixa essa televisão aí na sala. Eu chego até eles, ou então eu chamo e eu peço por favor. E eu olho diretamente nos olhos dele e eu falo aquilo que diretamente o que eu quero. E eu agradeço. Eu faço um pedido, né? Porque a obediência, o trilho da obediência, a gente precisa ensinar os filhos a obedecerem. Isso não é natural. É. Vamos fazer um resumo, ver se a gente Vamos. consegue. Vamos Ih, lá, então. falei tanto, será que eu consigo? Lógico. Bom, a gente falou então sobre o hábito e a influência. O hábito é a bagagem que a gente traz, né? E que a gente precisa estar consciente daquilo que nós estamos transmitindo, que Isso está é influenciando influência. de forma boa Isso. e negativa, não é? É importante dizer que não é só a educação dos filhos que precisa de atenção, mas a dos pais também. E aí o amor exigente vem, né, com aquele programa de 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, para falar para o pai assim, ó, para os pais. Existe um trilho, existe uma possibilidade de mudança. Começa em você, né? Mas é possível. E mais, a responsabilidade de colocar esses trilhos é sua. Não se esquiva disso. É sua responsabilidade e não é fácil, dá trabalho, exige esforço. Esforço. Bom, falamos também que educar tem um significado muito mais amplo, né? Presença, né? A consciência de estar presente na vida dos outros, Sim. dos filhos, principalmente. Coerência sobre o que está sendo falado e praticado. Não vale ser só na cabeça, achar que você está passando o seu princípio só de estar na sua cabeça. E ter essa consciência do que está sendo refletido, né? Se eu sou uma pessoa muito agitada, né? A 220, como dizem, né? No ditado popular, eu não posso exigir que o meu filho seja uma criatura calminha, Calma, nossa. né? Então eu preciso, né, entender tudo isso. Reconhecer os modelos que, né, podem estar, de alguma maneira, influenciando e prejudicando a formação que eu estou passando, né, o que eu estou pregando, nem Eu sempre é gosto o que ele está muito. ouvindo do que influencia. Eu gosto muito, Érica, de nessa parte usar a palavra eleger. Quem que eu elejo para auxiliar meu filho nesses trilhos? Sim. Do mesmo jeito que eu tenho um cuidado com um amigo que entra na minha casa, eu preciso ter cuidado com o que meu filho está assistindo, porque aquilo que ele assiste forma o imaginário dele. Isso. Aí nós falamos no dia a dia sobre os valores inegociáveis, né? Quais são? Quais são eles e que cada família, um momento muito importante da gente rever isso, né? Já que a gente está aqui, né? Vamos aproveitar e repensar, né? Seria legal que vocês que estão assistindo aí pudessem nos ajudar isso. Que valores são inegociáveis aí? Deixa aqui pra gente, né? Pra gente Sim. poder fazer alguns comentários a respeito. Então, nós falamos sobre Escreva o obediência. seu, escreva o seu e pergunte para os que convivem com você se está sendo coerente, se é isso que eles estão entendendo. Exato, exato. Eleja três, olha, três valores. Eu tenho três valores que são muito importantes para mim. Quais o que vocês percebem? Isso. Aqui em casa é o respeito, a obediência e, olha, fugiu. Respeito, obediência e honestidade.
Aqui em casa são esses três. Aqui em casa é honestidade, né? Verdade. Eu falo muito sobre verdade para eles aqui e união. Muito bem. Falamos um pouquinho sobre a educação da vontade. Se você puder dar mais uma pinceladinha nisso, Sim. né? Das virtudes. As pessoas, assim, me incluo nisso também, que fui estudar sobre isso ano passado. A educação da vontade são esses trilhos conscientemente sendo colocados. E tem em nós essa resiliência e ela é treinável, não é um dom, assim como a obediência não é um dom que nasce, que é inato ao ser humano. A gente aprende na rotina do dia a dia. Então, cada vez que o seu filho pede para ficar mais um pouquinho, mais 5 minutos, mais 2 horas, na verdade, não está sendo fortalecido nele essa vontade. Mas esse é um assunto bem extenso, mas esse é o primeiro passo de você ter consciência de que é dentro da rotina do dia a dia que você treina obediência, que você treina os seus valores e que você forma esses trilhos, que é o forjamento do caráter daquele que você quer influenciar. Muito bem. Roberta, nós temos assim alguns minutinhos para Do Instagram terminar. derrubar a gente? Não, não vão derrubar, mas nós estamos, né, um minutinho, ó. A nossa pergunta aqui de reflexão, né, para a gente trabalhar aí ao longo dessa semana vai ser: o que eu preciso mudar na rotina para criar hábitos que vão construir trilhos fortes de condução da minha família? Tá. Eu até anotei uma frasezinha aqui que eu gosto de falar. Tudo que vale a pena leva tempo e esforço. Precisamos ser firmes em nossos valores, consistentes em nossos atos e a mudança que queremos ter. Muito bem. Tudo que vale a pena precisa de esforço. A gente achar que vamos influenciar um filho só porque, ou uma nossa família, porque estamos ali, é ter uma caixinha mágica e querer tirar de dentro dela uma solução. A Exige gente, esforço, informação e consistência. sim. Perseverança, Sim, paciência, paciência. amor, Tudo isso é treinável. Não sim. é algo que é inerente. Eu sou mãe e eu já conquistei tudo isso. Então, a cada dia, no final do dia, quando a gente se sente espremida como um limão, a gente sabe o porquê. Aquilo foi o melhor que eu pude dar no dia de hoje para forjar caráter daqueles que são preciosos para mim. Eu preciso saber aonde eu estou colocando as minhas prioridades e os meus afetos. Ao invés de perder, né, tempo aí com Netflix, com tanta bobagem que a gente perde tempo, a gente buscar informação para formar bem esses trilhos. Porque depois que o vagãozinho começar aí, a gente vai ter bastante tempo para Sim. isso. Eles chegam no objetivo deles e nós no nosso. Muito bom, Roberta. Estamos então concluindo aqui o nosso bate-papo de hoje. Passou tão rápido. Érica, quero te agradecer sempre o carinho, o papo. É sempre muito bom poder acrescentar, estar com você, dividir, né, aquilo que a gente aprende no Amor Exigente e A pela gente tem vida. dividido bastante, né, Roberta? Muito. Eu gosto muito de conversar com você. Você me ajuda a pensar melhor e a pontuar melhor. Obrigada mais uma vez. Gratidão, a sua assim, experiência, né, essa vivência dos princípios ajuda muito. Você pode ter certeza, muitos pais, né, muitos educadores. O amor exigente podia ser, né, uma filosofia de vida. Para quem é É, voluntário, está na caminhada, né, isso já se fixou, né, mas poderia ser, como tantas outras doutrinas, né, ajudaria muito, muitas famílias, sim. muitas pessoas a ser melhores. Bom, faremos, então, depois as postagens aqui, né, de algumas partes do que a gente conversou para
ajudar quem não acompanhou a live toda, entender um pouquinho melhor o que a gente O pessoal combinou. podia colocar aí se gostou ou não gostou da conversa, né? Se a Por gente favor, acrescentou, porque a nossa intenção aqui de estar aqui é acrescentar na vida das pessoas, né? Então digam aí se vocês gostaram, se fez sentido para você a nossa conversa. a E partezinha, aproveita e aperta aqui ó, no aviãozinho e manda para outras pessoas. aproveitar os últimos minutinhos aí, né? Isso E é dá para. influência ativa, viu? De presença. É querer influenciar bem os outros, levar a mensagem, fortalecer famílias. Muito bom. Bom, o pessoal, na sua maioria, está dando um ok aqui, Roberta. Ai, que Passamos, bom, fico feliz. passamos pelo teste de hoje. Pessoal, a Ai, que live vai bom. ficar gravada, então, tá bom? E na próxima terça a gente está aqui de novo, se Deus Érica, quiser. gratidão, gratidão a todos. Sou sempre muito grata. A mão que segura a minha. Vamos fazer a nossa oração para terminar, então? Vamos. Eu seguro a minha mão na sua, eu Eu uno uno o meu coração ao seu. para que juntos possamos fazer Aquilo que aquilo. sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. força, fé e alegria. Gratidão, Roberta. Boa noite. Gratidão. Boa Valeu, noite, pessoal. pessoal. Muito Até bom na estar próxima. com vocês. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.